vendo. Ah, professor, mas tudo bem, tá certo. A gente aqui tem que saber falar direitinho mesmo. Exatamente. Ah, até para ter a presença sempre sua por aqui conosco, né? Exatamente. Professor, me fala uma coisa. Vamos começar falando um pouco sobre essa expectativa, né, da guerra ser um pouco mais longa do que o que a gente estava imaginando? Não há realmente nenhum indício de que a guerra venha, né, a chegar a um fim logo. Muito pelo contrário. O que a gente viu, e a gente, né, trouxe ainda há pouco aqui, a nossa correspondente falando sobre isso, algumas regiões já querendo ali realizar plebiscito e tudo mais, que é o caso de Kherson, né, que há um tempo aí atrás, a gente até trouxe aqui na nossa programação, o governo pró-Rússia, os pró-russos que estavam lá já tinham pedido para o Kremlin reconhecer a independência ali daquela região também, assim como aconteceu com Crimeia, assim como aconteceu, né, com essa região de Donbás. Vindo agora esse posicionamento, né, de Kherson, como que você avalia isso? É uma mudança estratégica aí da Rússia? Isso revela, na verdade, a estratégia da Rússia que ela já tinha desde então, ou desde a época da Crimeia? Fim de guerra que não dá para se falar, né? Bom, Débora, se a gente lembrar um pouquinho das outras vezes que eu estive aqui, eu sempre disse, não vai terminar tão cedo. Porque o despreparo das forças russas ficou mais do que, né, exposto. Inclusive, hoje já vi reportagem de um evento em que o próprio presidente Vladimir Putin falando em modernizar as forças armadas. Ora, ele veio falando isso durante vários anos e deu no que deu, e se agora ele fala em modernizar é porque está assinando embaixo que as forças não estão como eles anunciaram que estavam, né? Um grande temor ocidental de que seriam forças imbatíveis, tá? Então isso é a admissão do governo russo de que realmente saiu totalmente errado do que eles esperavam. Por outro lado, a gente tem a Ucrânia lutando muito melhor do que se esperava. Como eu já acredito que eu tenha dito aqui, tenho minhas desconfianças de que uma presença de tropas especiais americanas que já estavam lá treinando as forças armadas ucranianas antes, né, dessa segunda fase do conflito, né, de 2022, por que eu digo isso? Se perguntar para qualquer ucraniano quando começou a guerra, eles vão falar em 2014. Né, como a Débora falou agora há pouco, foi em 2014 que eles ocuparam a Crimeia, fizeram aquele plebiscito totalmente fajuto e que anexaram, esse é o termo correto, anexaram a Crimeia à Rússia. Então, todo esse processo de possivelmente ter plebiscitos do mesmo jeito que foram feitos ali na Crimeia é algo que pelo menos no sul ali da Ucrânia já se esperava para haver uma anexação e uma ligação por terra entre o território russo e a Crimeia. Eu acredito que os planos originais eram bem maiores, mas agora vão se restringir muito mais a essa região. O grande problema será que as forças russas, e principalmente o presidente Vladimir Putin, se vier a conseguir mesmo ocupar o restante da região do Donbás, vai se contentar só com isso? Só ele sabe, e essa hoje é a questão que vale $1 trilhão, né, que 1 bilhão já ficou pouco. Agora, o professor, queria falar um pouco sobre o Zelensky, né, que ele garantiu aí que a Ucrânia não vai dar o sul do país a ninguém. Como é que a gente fica com essa perspectiva? E a Ucrânia consegue segurar mais tempo a Rússia? Querer dar o sul do país, obviamente ele não quer, mas ele não queria dar nenhuma parte do país. Né? Então, vale de alguma coisa essa fala dele? Olha, serve para desencorajar qualquer governo europeu em tentar abrir negociações paralelas com a Rússia. É esse o recado. Porque a gente não pode esquecer que o presidente Macron, né, alguns dias atrás, antes da visita que ele fez, né, com o primeiro-ministro Draghi e, da Itália e também o Olaf Scholz da Alemanha a Kiev, essa visita foi mais ou menos para, olha, o que a gente está falando é bem assim, então aquela fala do Macron e o que se sabe em algumas reuniões fechadas, alguns outros governos europeus também já
teriam exposto que seria talvez melhor uma negociação com Moscou. O que o Zelensky está fazendo nós não vamos parar de lutar. Então vocês vão virar as costas para mim, né, meu povo que está lutando, e como ele já falou, nós estamos morrendo para vocês não terem que morrer depois. Então é uma grande campanha, né, de relações públicas que ele está fazendo para pressionar esses governos europeus que talvez estivessem pressionados pelos seus eleitores por causa de inflação, juros perspectiva de juros subir também pelo Banco Central Europeu. Então, é para justamente tentar conter essa debandada desses governos. Uma outra pergunta, eu queria falar um pouco sobre o Josep Borrell, né, que é o chefe de política externa da União Europeia, ter chamado o bloqueio russo das exportações ucranianas de grãos de um verdadeiro crime de guerra. Essa crise alimentar, o professor, ela de fato está sendo provocada apenas pelos posicionamentos russos ou as sanções europeias e estadunidenses também acabam desencadeando essa crise de uma forma ou outra? Os dois lados, né? Numa guerra não tem nenhum santo, não tem nenhum que com a pura verdade, e não tem o outro lado que é o puro demônio, né? Os dois lados têm, né, um pouco de razão nisso. As sanções, sim, realmente as sanções causaram toda essa inflação que já vinha crescendo, né, pela interrupção das cadeias produtivas, Covid, tudo aquilo que a gente já, né, cansamos infelizmente, de comentar, falar, mas justamente de ter tirado a Rússia de boa parte dos mercados internacionais de commodities fez com que vários produtos subissem. Mas um ponto tem que ser lembrado: em nenhum momento as sanções foram colocadas em relação a alimentos. Então, você tem aí também uma reação do mercado frente a tudo isso, mas a retirada da Ucrânia do mercado internacional de grãos, isso sim provocou esse aumento generalizado de grãos. E também aí a ruptura de possível, né, fornecimento, continuidade ou não de fertilizantes, isso aí vira uma bola de neve, e vocês conhecem melhor do que eu, não vou querer ensinar para nossa vigária, mas o mercado trabalha com bastante expectativas, né? Então, se a perspectiva seria de uma disruptura total desses produtos, o mercado reage na hora. Então, os dois lados têm um pouco de razão e um pouco de culpa, mas eu acredito sim que esse bloqueio às exportações ucranianas por parte da Rússia, isso é o maior causador do aumento, principalmente dos grãos. Agora, ainda sobre essa questão da segurança alimentar, professor, quais são as soluções que a gente pode pensar nisso daí? Porque a gente está falando de dois dos maiores produtores de commodities do mundo em relação à questão alimentar. A Rússia, desculpa, parece cada vez mais que a questão dela econômica é de fato de pegar ali, né, o que as empresas norte-americanas deixaram para trás e criar ali sua versão russa daquilo ali, né? Então eles fizeram o McDonald's lá, né? Virou um McDonald's russo, enfim, então ela não parece que está muito se importando com o resto do planeta e ela quer fazer o dela e pronto, acabou. Então, como é que o mundo vai conseguir pensar de uma maneira da gente não ter uma crise alimentar, né? Para onde a gente vai ter que ir? Vai ter que substituir o grão por outra coisa? O que a gente substitui no caso, né? O grão é necessário para um monte de coisa. Então, como é que a gente faz nessa situação? Olha, infelizmente nós vamos passar ainda por alguns anos nessa situação. A gente vai ter que entender, é muito difícil para quem está passando fome falar isso, mas infelizmente não tem essa outra saída, porque como a perspectiva é desse conflito continuar, num primeiro momento só teria uma talvez opção, que a OTAN organizasse um comboio de navios militares entrando pelo Mar Negro para escoltar navios que tirassem os grãos da Ucrânia, principalmente ali que só sobrou o porto de Odessa para ela, exportar esses grãos. Mesmo assim, com certeza não seria na quantidade necessária, tá? Mas isso é uma operação arriscadíssima porque nesse momento de conflito você tem as tensões mais do que, né, elevadas e possivelmente um confronto aí entre navios russos e navios da OTAN que poderia levar, sim,
aí é a Terceira Guerra Mundial. Então, essa opção existe, já foi proposta, né, em algumas discussões por acadêmicos norte-americanos, mas eu acho muito, muito difícil, primeiro, que o presidente Biden aceite, e muito menos os governos europeus. Então, diante disso, realmente ter que buscar outras alternativas que alguns mercados, alguns produtores que ainda não estejam, né, produzindo tanto, acho que mais do que, por exemplo, o Brasil produz, né, em tão pouco tempo, acho difícil suprir, mas infelizmente eu acho que o mercado vai ter que conviver com essa ausência por algum tempo, não sei quanto, mas acho difícil mudar essa realidade no curto espaço de tempo. Agora, ainda falando um pouco sobre os próximos meses, próximos anos em relação a essa guerra, como é que você tem avaliado a postura dos países em torno aí, né, ao entorno de toda essa situação, depois de mais de 100 dias de guerra? Você acha que as potências acabaram tirando o pé do acelerador no meio disso tudo? O grande medo do Ocidente é a Rússia perder a guerra. Sejamos claros, esse é o problema. Porque se começar a perder a guerra, vai escalar, vai realmente... O que é escalar? É utilizar armas que não utilizou até agora, como armas de destruição em massa, possivelmente aí ou armas químicas ou mesmo armas nucleares táticas, não as estratégicas. Para quem não sabe qual é a diferença, armas nucleares táticas são aquelas que são usadas em campo de batalha, e as estratégicas são aquelas que são miradas para cidades, né, grandes complexos industriais. Só que as táticas hoje têm a capacidade de destruição que Hiroshima e Nagasaki tiveram, né, aquelas 2 bombas atômicas. Então esse é o grande receio. Se a Ucrânia começar a ganhar, a Rússia perder, principalmente o presidente Putin sentir que está perdendo, poder escalar. Então não há essa linha muito tênue que o Ocidente está tendo que jogar, de que manter a Ucrânia viva, lutando, o que é muito difícil, e a Rússia também não perder essa guerra, mas não ganhar, mas possivelmente a Rússia vir para a mesa de negociação, propor algo que seja um pouco mais palatável para a Ucrânia aceitar, o que eu acho difícil. É por isso que eu estou muito pessimista, porque você dificilmente encontrará um meio termo que os dois lados se vejam como ganhando algo desse conflito. Por isso que não sei como vai terminar, não.